Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Espaço Jovem. Estamos com este novo e lindo cenário que eu tenho certeza que os jovens vão concordar que ficou super legal. Então que bom, né? Que bom poder contar com a sua companhia em nosso programa, com a sua audiência. Tudo isto é muito importante para nós. E hoje nesta edição especial de Natal. Amém, eu também já estou bem animada, porque além do cenário novo, a gente nunca recebeu tanta gente como hoje. Então eu tenho certeza que o programa vai ser bem especial, bem divertido. E eu gostaria de avisar para você, né, lembrar que a gente já está ao vivo pelas nossas redes sociais através dos canais de YouTube, o IADP Oficial e Rede Brasil Oficial. Então não deixe de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. Muito bem, é isso aí. E hoje, neste programa que aguardamos tanto, falaremos sobre este período tão especial do ano que é o Natal. Por isso não podemos deixar de dizer que no Natal, Cristo é o centro. Como comemorar um aniversário sem o aniversariante? Será que existe toda uma indústria por trás desta data, mudando o verdadeiro foco do Natal? E para falar deste assunto tão importante, contamos hoje com a presença do nosso amigo, o presbítero Josafá Souza, que hoje ele está como nosso entrevistado, né? Geralmente ele vem aqui para cantar, para tocar, mas hoje ele está no banquinho da pressão, vai receber as perguntas do jovem. A paz do Senhor, presbítero Josafá, seja bem-vindo. Amém, pastor Samek, a paz do Senhor, irmã Zenate, a paz do Senhor aos jovens, a paz do Senhor à equipe de louvor, aos cantores, irmã Maíra, minha amiga, a irmã Aline Irineu. É um prazer, um privilégio estar aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade e é uma alegria. Vocês tenham misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e temos aqui também um grupo de jovens lá da área 13 de Boa Viagem e os jovens também do setor 6, Sirinhaém. A paz do Senhor a todos. Amém. Sejam bem-vindos ao Espaço Jovem. Já queremos agradecer, né, ao pastor Valdemir Farias, que está coordenando a área 13, e também ao pastor Samuel Albuquerque, que coopera com o nosso pastor lá em Sirinhaém. Amém. Como eu tinha dito antes, né, que o programa de hoje está bem recheado, a gente também está recebendo aqui conosco as cantoras, a nossa irmã Maíra Carvalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Zenate. Deus te abençoe. Paz do Senhor, pastor. Amém. Paz do Senhor, Josafá. Amo demais, Aline. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor a todos os jovens. Amém. Estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrada. Amém. Também aqui conosco, né, a voz da nossa vinheta, a irmã Aline Irineu. Seja muito bem-vinda. Amém. Obrigada, irmã Zenate. Estou feliz em estar aqui, grata a Deus. A paz do Senhor a todos vocês e que Deus continue abençoando. É um prazer estar aqui junto de pessoas ilustres, o presbítero Josafá, a cantora Mira Carvalho, o pastor Samek e você também. Amém. Um tempo que não vim e estou feliz de estar aqui. Amém. A gente que está feliz, né, em receber todos vocês aqui nesse dia. E também temos aqui a presença da equipe de louvor linda, ali maravilhosa. Não sei, eu sou suspeita a falar, lá do Tempo Central. Sejam muito bem-vindos. E também a banda, gente, a banda do Setor 11, não é isso? Isso. Sejam muito bem-vindos. Não poderíamos fazer sem vocês aqui. Isso, e já aproveitar também e agradecer ao pastor Sérgio Correia, né, por ter liberado aqui os jovens para estarem tocando aqui no Espaço Jovem. E, muito bem, a gente já quer dar início à nossa conversa e já vamos começar colocando um pouquinho de pressão aqui para o presbítero Josafá, que vai estar aqui nesse bate-papo conosco. Presbítero Josafá, o Natal é uma das datas mais celebradas no mundo, né? E a gente sabe que existe toda uma indústria por trás do Natal. Mas qual é o verdadeiro significado do Natal? Na realidade, pastor, o Natal hoje eu posso dizer que ele se tornou um produto, né? Sim.
quando se fala de Natal hoje, a gente pensa em quê? Em comprar roupas novas, não é? Presentes, em pintar a casa. Na ceia. Também, né? Crente gosta de comer, crente pensa na ceia. Na verdade, eu acho que o crente pensa em comida o tempo inteiro, né? Em amigos secretos, né? Em trocas de presentes. E tudo isso vieram de símbolos que foram inseridos ao longo do tempo, né? No Natal. E as pessoas aderiram a esta forma e hoje, às vezes, não sabem nem qual o sentido real do Natal. Eu separei pelo menos aqui 5 símbolos, né? O primeiro, presentes. De onde surgiram os presentes? As pessoas, elas tiraram a ideia de que os magos eles foram visitar Jesus. Então, eles levaram 3 presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Então, alguém achou que, como Jesus recebeu aquele presente, ele criou essa ideia que o Natal teria que ser uma troca de presentes. E aí surge o primeiro símbolo, presentes. Também separei aqui a ceia de Natal. Eu fiquei imaginando, né? Tem que ter muita comida, por exemplo. O senhor pensou na ceia também, tá vendo? Tá vendo que eu acertei? A minha sogra não é evangélica. E o Natal dela, meu Deus, tem que ter... Uma feira todinha. Praticamente... Tá todo mundo convidado. E de onde surgiu isso, a ceia de Natal? A ceia de Natal era uma tradição dos antigos povos europeus. Eles tinham uma cultura de promover grandes banquetes em celebração tanto ao alimento como pedindo assim prosperidade, entendeu? Então, daí surge a ceia de Natal. Outro símbolo aqui que foi inserido no Natal é a árvore de Natal. Ela surge por volta de 1500, ali na época de Martim Lutero, mas ela só vem ter assim uma valorização maior no século XX, quando as pessoas elas pegavam um pinheiro, né, e colocavam nas casas e trazendo assim um símbolo errado, dizendo que por o pinheiro ser triangular era o símbolo da Trindade. Então se começou a usar a árvore de Natal e no século XX começou a colocar as luzes, os enfeites, né? E isso foi tomando uma expansão e até hoje tem gente que diz eu tenho que comprar uma árvore de Natal para colocar lá e não existe, é só um símbolo, né? Outra coisa que eu coloquei aqui foi o Papai Noel. Eu ensinei a minha filha, a Maíra estava até comentando, né? Logo de pequeno eu fui dizendo a ela, olha minha filha, Papai Noel não existe, Papai Noel é uma criação e na realidade é uma criação. O Papai Noel foi uma inspiração criada pelo bispo São Nicolau. Ele costumava ajudar as pessoas mais pobres. E aí, um desenhista chamado de Thomas Naster, ele fez um desenho deste bispo e mais tarde, lá no século XIX, outro desenhista olhou este desenho e fez uma propaganda para um refrigerante que é conhecido mundialmente, esse refrigerante, que a gente não vai fazer a propaganda daqui, que a Maíra gosta de tomar muito. E aí esse refrigerante, ele trouxe uma propagação do Papai Noel, entendeu? E as pessoas hoje ligam o Papai Noel ao Natal, quando na realidade não existe. Por último, eu coloquei aqui o presépio. O presépio, ele foi uma tradição que foi iniciada por São Francisco de Assis ainda no século XIII. E ele simplesmente fez uma reprodução de uma cena do nascimento de Jesus com objetos, né? Colocando ali a manjedoura, e a partir dali alguém achou bonito, interessante e começou a propagar e às vezes no Natal tem que fazer o presépio. Enfim, tudo isso são simbolismos, mas que não representam um verdadeiro Natal. Significado. Né? O significado do Natal. Por quê? A palavra Natal é simples. Natal significa... Eu acho que algum de vocês pode falar o que significa Natal. Nascimento, não é? É simples. Natal é simplesmente nascer. Por exemplo, para a gente ter uma ideia aqui, o Natal, a palavra Natal, ela vem de uma palavra latim, que é natalis, e ela refere-se a nascimento. Aí eu vou citar aqui, só para vocês entenderem. Maíra, quando ela estava grávida, ela fez o pré-natal. Então, ela estava fazendo uma preparação para o nascimento da criança. Se eu disser assim, o evangelista Samek, qual a sua cidade natal? Qual a cidade que o senhor nasceu?
Se eu disser assim, irmã Zenate, hoje é a sua data natalícia, eu estou dizendo que hoje é o dia que a senhora nasceu. Então, Natal é nascimento. E eu coloquei aqui uma frase que veio ao meu coração que eu achei interessante. Eu considero o Natal um evento mais importante para a humanidade, que é o dia justamente a comemoração do nascimento eu posso dizer assim, do Salvador do universo. Glória a Deus. Então, isso é que alegra o nosso coração, né? O Natal é o dia mais importante da humanidade. Como o Senhor disse, só existe Natal porque Cristo nasceu. Amém. Bem. E o senhor falou aí, né, de alguns símbolos que nós vemos muito, acho que todo mundo viu ou vê constantemente esses símbolos que o senhor estava falando. Então, a gente vai começando a entender que esse brilho, essas cores, não significam o Natal. Mas o que é que na Bíblia representa realmente o Natal? Irmã Zenate, a senhora falou num ponto interessante, né? Que as pessoas colocam muito brilho. Eu esqueci daquele detalhezinho que às vezes a pessoa faz questão de colocar na casa, e aquelas iluminações, né? Sim. E elas ligam... Pisca-pisca. Pisca-pisca. E eu perguntei uma vez o que significa isso. E o rapaz disse para mim, eu nem me lembro, o rapaz disse, não, é porque isso foi a estrela que conduziu os magos. E aí a gente lembra piscando aqui, mas não tem nada a ver. Na realidade, o verdadeiro significado do Natal é porque Cristo nasceu. Amém. Primeiro, havia uma promessa, né? A gente pode ver isso aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A gente vai ver a primeira promessa. Quando o homem pecou, Deus ele vai até o jardim do Éden e ele dá as sentenças para cada um após o pecado, né? Ele dá uma sentença para Adão, ele dá uma sentença para Eva e ele dá uma sentença para a serpente, né? Que enganou o homem. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e o seu descendente. E a Bíblia diz o seguinte: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a gente vê aqui que já está apontando para o nascimento de Cristo, né? Quer dizer, Jesus nasceu porque havia uma promessa para ele nascer. Aleluia. E a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala da sua linhagem, de onde ele viria. Isso está escrito lá em Isaías, capítulo 11. Eu vou ler aqui que eu acho interessante isso aqui, porque eu acho Deus, ele é particular, assim, no que ele faz, né? Ele faz tudo com minúcias de detalhes. E ele diz até de onde o Cristo viria, né? De onde o Salvador viria. E lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1 diz assim: do tronco de Jessé, quer dizer, da linhagem de Davi, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Olha que coisa linda. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de reconhecimento e de temor do Senhor. Veja que Deus, ele falou de onde viria. Existia uma promessa para o nascimento, a sua linhagem. Também a Bíblia diz aqui, Miqueias capítulo 5 e versículo 2, até o lugar onde Jesus nasceria, Deus disse, lá de Belém de Efrata, cidade pequena. Miqueias profetiza muito tempo atrás, dizendo aonde Jesus nasceria, né? E também, por último, eu coloquei aqui que o Natal, ele é um presente de salvação de Deus para os homens. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu porque o homem estava distante de Deus e Deus, desde o início, tentava se aproximar de várias maneiras, através de profetas, profecias, palavras, e o homem sempre distanciando. E Deus disse, não, eu tenho que procurar uma maneira de descer lá e de me aproximar, de sentir o que o homem sente. Porque assim, alguém poderia argumentar e dizer assim, Deus é espírito, Deus nunca chorou, Deus nunca sofreu, como é que Deus pode me entender? Mas aí, através de Jesus, né? Ô, glória! O que está escrito, eu até anotei aqui, lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que a Bíblia diz que uma virgem dará à luz, não é? E o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Amém. Então, Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Amém. Jesus veio e Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Glória. Jesus sentiu desprezo. Então, o homem agora não tem, assim, desculpa de dizer,
Não, Deus não sente o que eu sinto. Deus sente realmente o que a gente sente, porque através de Jesus, Jesus veio para sentir tudo que o homem... Então, o Natal, o verdadeiro sentido do Natal, respondendo a sua pergunta, é o presente de salvação. Glória a Amém. Deus. Oh, glória, isso alegra a nossa alma, o Presente nosso de coração. Deus à Amém. humanidade, né? Eu acho que a gente pode... Acho que uma definição perfeita na Bíblia é João 1,14, que é maravilhoso, é tremendo, quando dizia o verbo se E fez, fez carne e habitou, entre né? nós. João 3,16, irmã Zenata, é lindo isso aqui, né, irmã Maíra? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito. Né? Amém. Interessante é que a gente vê Jesus em todo o tempo próximo de Deus, né? Porque Jesus é Deus, ele faz parte da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Jesus está na criação, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que aconteceu é que ele estava esperando só a determinação do Pai para ele vir cumprir o desígnio do Pai, né? É onde a senhora disse, né? João 14, né? E que expressão de amor, né? Que expressão, Porque né? abrir mão de toda a glória, É verdade, de toda a né? majestade, para, podemos dizer assim, né? Sujar os pés com poeira. É O verdade. senhor citou várias promessas, né? Que Isso. haveria do Messias, quem seria, de onde viria. Então, o Natal é a concretização Isso. dessas promessas. A concretização. E a gente fala muito sobre a crucificação, sobre o perdão dos nossos pecados, que é glorioso, que é tremendo, mas a crucificação não seria possível sem o nascimento. Seu nascimento. Então é tremendo. Só existe Natal, né? Por causa do nascimento Glória a Deus. de Cristo, né? Amém. Muito bem. E parece que o jovem Jonatas, né? que- Começou a parte que o senhor estava Olha aí. ansioso. Meu Deus. Agora vai Glória. começar a Tem pressão. microfone aqui? O nosso irmão Olha aí. Jonatas, muito bem. Pode fazer a pergunta, irmão Jonatas. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, Amém. todos aqui presentes, Amém. presbítero Josafá. A minha pergunta seria no sentido de como é que é possível, no mundo atual que a gente vive, uma família cristã, ela preservar os valores do verdadeiro sentido do Natal, à medida que resiste a essas influências culturais e sociais que são apresentadas no dia a dia. Na realidade, hoje, esse é o meu modo de pensar, né? Eu acho que nós temos que conhecer, todo cristão tem que ter, por obrigação, conhecer o verdadeiro sentido do Natal, entendeu? Porque a influência da mídia hoje, né, pastor Samek? A influência da mídia é muito forte, entendeu? Eu digo isso com propriedade assim, porque eu tenho uma menina de 9 anos e vocês têm filhos, né? A irmã Maíra também pequena. E a minha preocupação é que na escola seja desconstruído, entendeu? A mentalidade da minha filha em relação ao que é de verdade, entendeu? Final de ano agora eles pedem um monte de coisa, né, para você levar e tal. Então, como pai cristão, eu acho que é a obrigação do pai, entendeu? Sentar com o filho e dizer a ele, porque se a gente não fizer, o mundo lá fora vai fazer, entendeu? Sim, com Se certeza. nós não fizermos, não construirmos na mente dos nossos filhos, né? E assim, até irmão, se você é crente, se você é crente, você vai passando para seus amigos. A nossa obrigação é influenciar e dizer às pessoas qual o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Cristo, que Ele é o Salvador do mundo e sem Ele não existiria Natal, entendeu? Aí vem a importância também do valor da palavra de Deus, né? A Isso, Bíblia é Sagrada, verdade. que é o instrumento que nós É. usamos para conhecer a história do nascimento de Jesus e também passar essa história para os demais. Para os demais. Separar referências bíblicas, entendeu? E ter argumento, né? Se preparar, porque daqui para frente, não é? O mundo globalizado que nós estamos vivendo, as coisas elas tendem a piorar cada dia mais, né? O que é certo agora é errado e o que é errado está se tornando certo, entendeu? Então a pessoa coloca lá, a mídia apresenta lá e você vai dizer, mas não é isso. Aí alguém vai lhe perguntar, então me prove, como você prova que não é isso? Aí você abre a Bíblia e começa a argumentar através da palavra de Deus. Né? Então, acho que é reforçar esse cuidado, né? No caso, o Jonathan perguntou sobre a família cristã, né? Como vencer isso. Eu acho que dando a importância certa ao que a palavra de Deus diz e fazer até do momento natalino, Isso. se reúne com a sua família, um
momento também, quem sabe, para a pregação do próprio evangelho. Porque geralmente sempre tem alguém que não é evangélico, Isso. que participa, né, que está lá, e você aproveita, já Aproveita e já diz, ó, você sabe o verdadeiro significado? Vem já é cá uma que eu mini vou te cruzada ensinar. dentro de casa, né? Mas é uma excelente. Acho que foi a irmã Gilnaide, eu acho que há uns anos atrás, ela esteve num programa também de Natal com o pastor Marcelo Teles, e ela falando que ela tinha pessoas que na família dela não eram evangélicas, e era um momento em que eles conseguiam juntar todo mundo. Então ela aproveitava, o pastor aproveitava, e eles davam uma palavra. Então, é isso que o senhor falou também. Você reúne toda a família, ou uma grande parte da família, e aproveita aquele momento para falar para aquelas pessoas que geralmente não estariam tão abertas para ouvir. Né? A gente precisa ser, se nós somos bombardeados o tempo todo com influências mundanas, com pensamentos seculares, por que a gente não pode bombardear de volta? verdade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que está todo mundo mais mansinho, né? Que se fala muito desse espírito natalino, todo mundo mais amoroso, todo mundo ouvindo mais, para falar também, para jogar uma bombinha de volta. Só para vocês terem ideia e concluir isso aí, nós somos levados à psicologia, né? Eu não sou psicólogo nem nada, mas assim, eu gosto de ler e acho interessante. A psicologia, ela diz que você é levado pelo que você escuta por muitas vezes. Aí uma professora, ela reuniu-se com os alunos e ela pegou um livro e disse, que cor é esse livro? E o livro era verde. E todos disseram, este livro é verde. Aí ela disse, quando chegar um aluno atrasado, eu vou perguntar a cor desse livro e vocês vão dizer que o livro é vermelho. Não sei se alguém viu isso aqui. Eu já vi. Então, ela foi, quando chegou um rapaz, né, atrasado, um aluno, ela disse, qual a cor desse livro? E todo mundo disse, vermelho. Aí ela olhou para ele e disse assim, qual a cor desse livro? Ele sabia que era verde, mas todo mundo disse que Meu era Deus, vermelho. será que eu tenho um problema de visão? Será que eu estou vendo a cor errada? Aí ele disse, é vermelho. Entendeu? Então, você é levado, né, pela influência, né? Muito bem, nós temos ainda uma pergunta aqui para terminar o primeiro bloco. E a pergunta é, quando os magos foram ao encontro de Jesus, ele ainda se encontrava na manjedoura? E como é que foi esse encontro? Mateus capítulo 2, né? A Bíblia diz que eles já estavam aqui em casa, não estavam mais na manjedoura. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz assim, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, né? A Bíblia diz que eles já estavam em casa, mas o que me chama a atenção é a atitude dos magos, eles reconhecer o Senhor como Salvador e adorá-lo, não é? Exatamente. Então, isso nós podemos usar isso como argumento, né? E propagar, ensinar as pessoas que elas têm que reconhecer o Senhor como Salvador. E ele é digno de adoração. E sou glória, Muito aleluia. Aproveitando aqui ainda a última pergunta, parece que o jovem Henrique tem uma pergunta aqui para fazer. Amém? Onde é que está? Passa o microfone. Muito bem, pega o microfone aí, pode fazer a pergunta. Pastor Samek, presbítero Josafá, irmã Zenata, todos que estão presentes aqui. Presbítero, o senhor falou agora, citou sobre os magos, quando eles chegaram até a manjedoura onde Jesus estava. Só que a gente sabemos que naquele período, para localizar alguém, não tem a facilidade que tem hoje. E a Bíblia registra que os magos foram até Jesus através de uma estrela. Eu queria saber do senhor como eles conseguiram chegar no lugar exato onde Jesus estava, quando ele nasceu, e saber também se aquela profecia trazida para Balaão, em Números 24:17, aquela estrela que ele está se referindo é essa estrela que guiou os magos até Jesus. E aí, presbítero? Ele botou no GPS, foi como aí? Quando nós falamos dos magos, né, geralmente a gente entende que são pessoas adivinhas, né, pessoas que mexiam com magia, mas na realidade eram pessoas que conheciam, né, da astronomia. Isso. E eles são guiados pela estrela. E a gente vê aqui, Mateus capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz o seguinte, olha, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Quer dizer, ela ia na frente, ia guiando, ia conduzindo eles. Até que chegando, a Bíblia diz, parou sobre onde estava o menino. Então foi com precisão, né? A estrela veio e parou no lugar exato e eles foram e encontraram Jesus. Então a estrela era o GPS de Jeová que parou Era o no lugar GPS de certo. Jeová, É até aqui.
E daqui a pouquinho a gente continua com a nossa conversa, mas agora a gente vai para o primeiro quadro de hoje, que é chamado Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Olha aí, e o quadro é bem como o nome fala, né? A gente vai dar aqui uma dica para vocês de um personagem, vocês vão ter que saber quem é esse personagem. Se não souber na primeira dica, a gente vai começar com a área, a gente dá a primeira dica para vocês. Se vocês souberem, responde, se não, passa para o setor. Se não souber na segunda, e a gente vai fazendo assim, combinado? Então vamos lá, estão preparados? Sim. Não, sim, mais ou menos. Então vamos lá, a primeira dica é... Recebi uma das maiores missões. Olha aí. Recebi uma das maiores missões. Podem conversar aí. E aí? Olha aí. A gente tá aqui conversando. Vai chutar, gosta assim. Que é Maria. Será que é Maria? Vamos ver a segunda dica. Um anjo me informou em sonho. Eu acho que o irmão é bom de chute. Bora ver a terceira dica. Que eu seria mãe. E o personagem é Maria, mãe de Jesus. Ele não deu nem chance. Foi fácil essa. Foi fácil, foi fácil. Muito bem, vamos ver agora para o setor, né? Cirinha, hein? Vamos com a primeira dica. Quem sou eu? Sou como um carteiro. Responde ou eu passo a segunda dica? Responde? Pode responder. Achamos que seja o anjo Gabriel. Anjo Gabriel? Será? Vamos lá para a segunda dica. Mas levo mensagens de Deus. Terceira dica. Já até conversei com Daniel. E o personagem é o anjo Gabriel. Muito bem. Então vamos para o terceiro e último personagem desse Quem Sou Eu. E a primeira dica é, olha aí, vamos ver, minha mãe era estéril. Ih, tem várias, né? Tem muitas, né? Vamos ver se vocês vão ser bons de chute de novo. João Batista. Meu Deus, será que é? Vamos para a segunda dica? Segunda dica é, sou filho de um sacerdote. E a terceira dica, sou primo do Messias. E a resposta é João Batista. Tá muito arrumado esse negócio. Sei não o que foi que fizeram. Foi fácil. Produção, olha, fica a dica aqui. O povo aqui é sabido demais. Vamos dificultar. É tudo Bíblia, glória. Muito bem. E agora nós vamos a um rápido intervalo. Mas antes, vamos estar ouvindo uma música, né? Um louvor com a nossa cantora, a nossa irmã Maíra Carvalho. Aproveita agora para compartilhar o nosso programa com seus amigos e familiares. Glória a Deus. Se você souber, você adora a Deus comigo. Pode declarar comigo? Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é te obedecer. Adoro, Senhor, não vou te
nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Preferimos ser fiel, Senhor Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, Senhor, Ele é meu Deus, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, eu prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Nós preferimos ser fiel, Senhor, fiel a ti. Eu prefiro ser fiel. Amém. É nesse clima, né, de adoração maravilhoso que a gente vai chamar um intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com mais conversa, com mais louvor, com mais quadro, glória a Deus. Então daqui a pouco a gente volta com Espaço Jovem. E tu és em meu coração, tu és a minha canção e toda a minha Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Milagres são reais quando se crê, haver fé, não desistir. Milagres vêm de Deus, tu deves crer. Se creres, podes conseguir somente pela fé. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa, né, nas suas redes sociais.
Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? É verdade, é só você assinar agora mesmo o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify. Isso. Hoje estamos falando sobre o Natal. E para isto contamos com a presença do presbítero Josafá Souza, que está superando aqui as pressões, né? É verdade. Tá mais tranquilo? Amém, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Vamos dar continuidade aqui às nossas perguntas. E a gente já aprendeu no primeiro bloco que Jesus é o centro do Natal, né? O tema central do Natal. Mas podemos afirmar que foi no dia 25 de dezembro que ele nasceu? Na realidade, não existe uma data precisa, né, pastor, para o nascimento de Jesus. Não existe assim um relato histórico, né, documentos que informam que Jesus nasceu nessa época. A gente pode se basear pela Bíblia aqui em Mateus capítulo de número 2, que foi na época do rei Herodes, né? Herodes o Grande, né? Como está escrito aqui em Mateus capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes. E por que se comemora no dia 25? Isso aí faz parte de uma cultura que surgiu através de um papa, né, chamado Júlio, por volta do século IV. Existia uma comemoração dos romanos, que era o final do verão e o início do inverno, e eles comemoravam, eles faziam uma festa comemorativa a um deus chamado o deus Natalis. Deus Natalis Invicti Solis. Então, por causa dessa comemoração, esse Papa Júlio, ele instituiu o dia 25. Então, a partir daí, dia 25 se tornou o dia, entre aspas, né, que ele disse, o dia que Jesus nasceu, mas sim por causa dessa comemoração, né, desta festa pagã. Mas que é o dia que Jesus nasceu, não sabemos com precisão, né? A gente só sabe que ele nasceu, né? Mas não sabe. E a gente não pode afirmar aquilo que a Bíblia não diz, né? A gente fica com o que a Bíblia fala, né? A gente não pode informar nada de fora. Né? E há outros países também, dependendo da região, que até comemoram em outros... Tem países que comemoram no dia 6 de janeiro. Tem alguns países que comemoram em outra data, né? Dia 6 de janeiro. Acho que o importante aqui não é a questão da data, mas o fato do nascimento de Jesus. E, se eu não me engano, parece que o jovem Arão tem uma pergunta aqui, pode fazer. A paz do Senhor, presbítero Josafá, a paz do Senhor, pastor Samek, irmã Zenate, a todos os presentes e aos ouvintes. E eu gostaria de trazer uma pergunta com base em Gálatas capítulo 4 e versículo 4, que diz assim: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, somente a parte A. Eu gostaria de perguntar ao senhor, presbítero, que exatamente Jesus, por que Jesus veio especificamente naquela época? Por que seria essa plenitude dos tempos? Existe um motivo ou vários motivos para que Jesus tenha vindo naquele período específico? Nós podemos entender assim que existia um momento de paz, não é, pastor Samek? O período, os romanos eles já tinham conquistado, né? E na realidade se tornaram, no caso, cobradores de imposto. A nação de Israel era tributária aos romanos. Então, eles construíram as estradas, existia uma grande expansão do momento, né? E eu entendo que Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele escolheu o momento certo. A língua, nós podemos dizer, né? O grego falado na época era uma... Grego koiné, né? Grego koiné, isso, muito obrigado, pastor. Que era uma língua que era falada, né, por muitos, isso. Né? Então, a maneira de se, podemos dizer assim, de se espalhar era rápido, entendeu? Então, a profecia era desde lá, de Gênesis, e o momento certo, claro, né, que foi uma decisão do próprio Deus, né? Deus disse, nesse momento, o momento do Messias surgir para vir ao mundo trazer salvação, para a gente estar aqui. Oh, glória. Amém. Aleluia. Amém. Tem outra pergunta, que os jovens estão animados hoje. Eu acho que é No Anderson, falei certo? Falei, glória. Pai do Senhor. Amém. A pergunta que eu gostaria de fazer é: como é que os pais
devem se colocar ao ensinar os seus filhos da forma correta do Natal? A gente até falou, não foi, no bloco anterior sobre isso, mas é interessante. Vale a pena voltar e falar sobre isso. Tirar um tempo, porque nós estamos vivendo uma época de muita correria, não é? E às vezes nós deixamos os filhos, ele passa um tempo na escola, quem estuda à tarde chega de 1h, sai de 5 da tarde, quem estuda pela manhã chega de 7 horas da manhã, chega de meio-dia em casa. Integral também, né? Isso, tem um período integral, às vezes passa o dia todo. Quando chega em casa, o pai trabalha. Às vezes, quando chega do trabalho, troca de roupa, vai para a igreja. Chega da igreja cansado. Então, às vezes, o filho, o tempo que ele tem, fazendo uma tarefa da escola, ou se não pega um celular e se dedica a estar assistindo. E aí, voltamos para o que vem, a mídia, né? As redes sociais. Então, deve existir essa preocupação do pai de parar um pouco, reservar um tempo e sentar com seu filho para, desde a tenra idade, né, desde novinho, começar explicando a ele: olha, filho, Natal não é Papai Noel, Natal não é árvore de Natal, Natal não é presente, Natal é o nascimento de Cristo, e formar o caráter do filho, porque a Bíblia diz: ensina o teu filho um caminho em que deve andar, né? E quando ele crescer, não se desviará dele. Quer dizer, quando a gente planta a semente no coração do filho, ainda que ele lá na frente seja pego por tentações, por setas, flechas do diabo, e ele vem até esfriar na fé, mas está plantado no coração dele e ele sabe a verdade, entendeu? Ele sabe que o Natal é o nascimento de Cristo, o Salvador do mundo. Né? Sabe que eu lembrei? Você estava falando, nossa filha hoje tem 5 anos, quando ela era mais novinha, acho que com uns 2,5, que ela começou a ver esse bombardeio que a gente tem de fora, e a gente conversava com ela, né? Esses símbolos do Natal, Papai Noel não existia, a gente conversava e explicava para ela, e ela só balançava a cabeça. Aí ela foi para o shopping com meus pais, depois ela chegou em casa e disse: mamãe, você disse que Papai Noel não existe, mas eu vi ele no shopping. Aí a gente precisa tomar essa responsabilidade. O senhor citou aí, ensina o menino, o papel é seu, o papel é meu como mãe, é dele como pai. A gente sempre vai terceirizando as coisas, a gente acha que a responsabilidade é da tia lá do cultinho, é do dirigente lá do conjunto das crianças. Mas graças a Deus o amém, cultinho glória, faz faz sim, mas nós precisamos fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel como pais em casa. Isso a partir da gente. Aí eu fui conversar com a menina, que é aquele menino que ela viu lá no shopping, aí vai contar toda a história. Aí ela entendeu, mas tem esses embates que eles vão 2,5. Quem diz uma coisa dessa, né? Uma criança com 2,5 vim com uma dessa do nada, passadas semanas. Pois é. O nosso irmão Cleibson também, né? Tem uma pergunta. Pode fazer, irmão Cleibson. Pode mandar aquela mais difícil. Eita. Meu Deus, minha gente. Josafá está preparado. Jesus. A paz do Senhor, pastor Samek, paz do Senhor, presbítero. Minha pergunta é simples. Um cristão autêntico, ele deve celebrar o Natal? Boa pergunta. Boa pergunta, há quem acha viu? que não deve, né? Minha irmã Maria disse é pressão, viu? Sim, deve celebrar o Natal, o nascimento de Cristo, mas não da forma que o mundo celebra, entendeu? E não valorizando o que o mundo quer que a gente valorize, entendeu? Porque o projeto, a pressão aí fora é para que a gente tire Cristo do centro, isso, entendeu? E valorize as outras coisas. O material. Tem gente que diz: se eu não comprar uma roupa, meu Deus, eu tenho que comprar uma roupa nova. Isso não é o verdadeiro sentido do Natal. Eu tenho que comprar um peru lá, um Chester, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso não é o verdadeiro sentido do Natal. Então a gente deve celebrar, sim, celebrar e propagar, porque foi o nascimento do nosso Jesus. E de novo, se nós nos calamos, o que é que prevalece? Né? O que é que a gente, se nós nos calamos, não celebramos, não falamos o que é o Natal, o que é que prevalece? Prevalece tudo que o senhor falou no primeiro bloco dos símbolos. Então, a gente comemora muito, né, a morte, a ressurreição de Cristo, mas tudo começou 30 anos ali atrás, entendeu? 33, né, anos atrás, quando ele nasceu.
Então, se foi celebrado no céu, que a gente vê isso lá em Lucas 2, 10 e 11, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, se foi celebrado no céu, por que a gente não celebra aqui também? É verdade. Amém. É verdade. E o apóstolo Paulo, ele disse aqui a finalidade, que Cristo nasceu já com um propósito. Veja que coisa interessante aqui. Deixa-me ver aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Que ele desce, ele esvazia de si mesmo. É isso mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhante aos homens, reconhecendo a figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Veja que ele veio com um propósito. Ele nasceu já para morrer. Entendeu? Para que a gente tivesse o direito de estar aqui. Ô, glória. Muito bem. Ô, glória. Estou pegando esse ô, glória. E continuando aqui a nossa conversa, tem muito a ver com o que o senhor falou agora, né? A questão do propósito da vinda de Jesus. E normalmente, né, um rei ele nasce em palácio, rodeado de glamour, de majestade, de muita coisa, né? Mas Jesus nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Como é que o Filho do Deus vivo, do Deus eterno, foi colocado em uma manjedoura? E qual deve ser o relacionamento do cristão com a ideia de que o próprio Deus veio ao mundo de forma humilde para nos resgatar? Em primeiro lugar, é o maior exemplo de humildade, né? Cristo, Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange, né? E realmente a gente olha e vê assim, Jesus deixar a sua glória Amém. Ao lado do Pai. Veja que o texto que eu li, Paulo disse que ele humilhou-se a si. Esse é o momento que a gente repete o ô glória do presbítero Josafá, porque é muito tremendo. É tremendo, né? Tem até um irmão que diz assim, isso é terrível. É terrível. Mas é verdade, né? Ele humilhou-se a si mesmo, descendo, se tornando, veja, Deus se tornando homem. Né? Teve que sentir cansaço, dormiu na polpa do barco, né? A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos. Veja que coisa interessante. Para nos provar que é possível suportar, que é possível vencer. Então, a gente tem que... Eu sempre vi um presbítero, e quando ele estava dando a doutrina, ele dizia assim, se agarre com a palavra de Deus, se agarre com o que está escrito. E a gente tem que se agarrar com essa verdade, que Jesus se humilhou para nos ensinar que nós temos que ser simples, humildes, e ele se agrada das coisas simples, né? Das coisas humildes. Ele nos dá um exemplo que não existe outro exemplo, né? Glória a Deus. Amém. Muito bem. Aproveitando aqui o jovem Giovanni também tem uma pergunta. Mais pergunta? Paz do Senhor, pastor Samek, irmã Zenate. Presbítero, o senhor citou algumas passagens bíblicas logo no começo, por exemplo, de que ele viria da linhagem de Jessé, de Davi. O senhor também citou Miqueias 5:2, que diz que ele viria de Judá, de Belém. Belém era uma cidade pequena. Queria saber por que especificamente Jesus veio da cidade de Belém. Sim, porque havia promessa, né? O próprio Deus falou, né? Como eu disse lá em Miqueias capítulo 5, mas vale a pena a gente ler, e tem aqui Mateus capítulo 1, deixa eu ver aqui onde é que está escrito, Mateus capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Deus poderia ter escolhido uma cidade grande, não é? Uma cidade atrativa, mas justamente Judá, uma cidade pequena, para provar mais uma vez, né? Não é? Belém, né? Que ele das pequenas coisas faz grandes coisas acontecer.
Amém. Quando Elias mandou o profeta subir, ele disse, suba lá e veja se você está vendo alguma coisa para avisar que vai vir chuva. Aí o profeta, o ajudante do profeta, ratificando, subiu por 6 vezes, né? E Geazi, ele disse, eu não estou vendo nada não. E depois, pela última vez, ele disse, eu estou vendo. Está vendo o quê? Ele disse, eu estou vendo uma nuvem, mas é tão pequena, é do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse assim, então vai vir muita chuva. Quer dizer, Deus das pequenas coisas faz coisas grandes que superam as nossas expectativas. Amém. E interessante, só pegando aqui, né? A gente fica empolgado, né? Quando fala das coisas da Bíblia, que em Belém, anos antes, quem estava ali cuidando das ovelhas era o próprio Davi. Então, o Davi que escreveu o Salmo do Pastor. Do Pastor. Exatamente. É verdade. Que honra, né? Que coisa, né? Interessante como a história, a Bíblia, ela vai se encaixando, né? E chama a atenção, né? Belém. E Davi era pastor não de muitas ovelhas, né? De poucas ovelhas, de pequeno rebanho. Muito interessante. Amém. Então, agora eu vou até virar a cadeira assim para vocês. Ó, já sabe que é com vocês. Agora a gente vai dar início ao nosso segundo quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Pode rodar a vinheta. Pronto, nesse quadro, né, diferente do primeiro, a gente vai dizer para vocês vão ter que saber não apenas quem está falando, vocês vão ter que saber também para quem está falando. Então a gente vai dar aqui um pedacinho de um trecho, de uma conversa, e vocês vão ter que saber tudo isso. Quem começou foi vocês, não foi no primeiro quadro? Então agora a gente começa com vocês, da mesma forma. São 3, mas só tem uma dica aí, é de uma vez só. Então vamos lá. Primeiro versículo é, quem disse a quem? Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Quem disse a quem? Agora esse é mais difícil, muito bem. Olha aí, eis que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Quem disse a quem? Se eles não souberem, vocês podem responder. Tá ficando difícil, tá vendo? Tá difícil, é difícil. E aí? Passa? Vai passar? Sou. Olha, jogou pra vocês. Cadê a área? Área 13. Sabe? Quem disse a quem? Ou passa pra gente? Vocês podem arriscar. Cadê o povo também, do chute? Que chutará aí no primeiro? E aí? Vocês sabem aí? Não, eles aqui não podem não, porque eles estão vendo. Eles já jogaram pra vocês sem nem receberem. E aí? Se eles passam, se não souber, vocês têm a última chance aí. Bora ver. É um chute, tá? Eu acredito que Zacarias disse à multidão. Será que é Zacarias disse a multidão? Vamos lá, a resposta? Vamos na resposta? Simeão disse a Maria, tá lá em Lucas 2:34. Mas o chute é válido, foi válido aí. Muito bem, vamos ao segundo versículo. Quem disse a quem? Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de... Isso aí vocês sabem. O setor tá aqui, ó, que esse foi mais fácil, não foi? Cadê, ó? E aí, Não área temas, porque a tua oração foi ouvida. E, aí vem o nome, tua mulher dará à luz um filho e lhe porás o nome de... E aí? Tchan, 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 tchan. Arrisca? Foi o anjo que disse a Zacarias, Gabriel? O anjo que disse a Zacarias. Vamos lá? Vamos ver se está certo? Lucas capítulo 1, versículo 13. Muito bem, parabéns. Bem, e ainda tem mais uma chance aqui para vocês A empatarem última. aí esse placar, certo? Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo para que eu vá e o adore. Quem disse a quem? Quem ficou curioso querendo saber isso? Herodes disse aos magos. Será que foi? Resposta, vamos ver? Herodes disse aos magos, está lá em Mateus 2:8. Então ficou tudo empate aqui, Bem. tudo na plena paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.
E agora, né, nós vamos de louvor com a nossa irmã Aline Irineu. Ela que está entre os mais novos projetos aí da Berea Music, né, com a nossa irmã também Bárbara Coelho. Muito bem, vamos louvar ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! A gente falando aqui de Natal, então é Jesus, é toda honra, toda glória, Aleluia, seja dada a glória a ti, porque só estamos aqui porque o que o Senhor estava falando, né? Ele se humilhou, escolheu, tendo tudo. A gente passa a vida inteira estudando, se esforçando para tentar subir na vida, ser melhor na vida, e ele sendo tudo, tendo tudo, esvaziou-se, humilhou-se para vir aqui, para assumir a nossa Glória culpa. a Então, Deus. toda glória, Jesus. Eu vou passar a minha vida inteira cantando e contando tudo que tu fizeste, teus grandes feitos. Então, assim, a gente está de volta com o Espaço Jovem, nesse clima de agradecer a Jesus por tudo que ele tem feito por nós. E você que está em casa, não esqueça de compartilhar também o link do programa. Você pode nos encontrar através dos canais de YouTube, IEADP Oficial e Rede Brasil Oficial. E não esqueça também de compartilhar aí com seus colegas, com seus amigos da escola, da faculdade, no grupo da família. Manda aí o link para todo mundo. Muito bem, hoje estamos conversando sobre o Natal.
E contamos com a presença do presbítero Josafá Souza, né, que já está tranquilo, último bloco, já perguntas difíceis. Já está mais aliviado do que nervoso, né? Mas voltando aqui para o nosso bate-papo, presbítero Josafá, a gente percebe quando estudamos a genealogia, né, de Jesus, que Jesus ele vem de uma linhagem repleta de homens e mulheres imperfeitos. A gente tem exemplo de personagens como Davi, Salomão, pessoas até de diferentes culturas, como Raabe, como Ruth. E como Deus trabalhou na história, né, preparando o momento do nascimento de Cristo. Isso tem alguma mensagem para nós? Com certeza, pastor. Isso fala da graça de Deus, né? A graça de Deus para com o homem. Porque Davi, apesar dos seus grandes adjetivos, mas teve muitas falhas, né? Isso. Salomão também foi um homem de muita sabedoria, mas no final do reinado também comete ali os seus erros. E Raabe, uma meretriz, Ruth, Moabita. Se você parar para ver quem eram os Moabitas, eles vieram são resultados, a nação surgiu de um pecado. Como? Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 30, quando Ló, Sodoma e Gomorra foi destruída, a Bíblia diz que Ló habitou numa cidade chamada Zoar, né, numa caverna, e as duas filhas de Ló, por medo que a descendência não se multiplicasse, né, elas embebedam o pai, dão vinho ao pai, e tanto a mais velha como a mais nova, elas têm relação com o pai, e nasce o primeiro menino, que se chamou Benoni, pai dos Amonitas, e aí surgiu os Amonitas, e depois nasce o segundo menino, Moabe, que se torna pai dos Moabitas. Só gente boa. Eles eram de uma personalidade pesada, ruins. Para ter ideia, tem alguns estudiosos que dizem que quando eles passavam nas cidades, além de tomar as cidades, eles deixavam a marca que eles passaram por lá. E a marca era arrancar o olho direito dos homens, para dizer os Moabitas passaram por aqui, os Amonitas, tirar do ventre das mães, às vezes, a criança ainda viva, e eles abriam e faziam um estrago total. Quer dizer, aí Deus pega dessa nação, dos Moabitas, né, Ruth, e faz ela se tornar da linhagem de Jesus Cristo. É graça, não é? É bondade, é favor imerecido. Deus trabalhou com perfeição na história. Eu posso dizer assim, que Deus trabalhou com perfeição na vida dos imperfeitos, né? Na vida dos falhos, na vida dos que não mereciam. E eu posso dizer o que Paulo disse lá em Coríntios capítulo 1, versículo 27. Paulo disse assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, né? Para que nenhuma carne se glorie, para que nenhuma obra, né, diga fui eu, não. É graça, exclusivamente graça, né? Glória a Deus. Amém. E eu sei que tem jovem querendo fazer pergunta. Gleiciane. Já está com o microfone. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor. Pai do Senhor, presbítero. A minha pergunta é bem facinho. Com quantos anos Jesus estava quando os reis magos foi visitá-lo? Essa é difícil. A Bíblia diz... com uns 15? A Bíblia diz que quando os reis magos chegam lá na casa, né, Jesus tinha acabado de nascer, né? Ele era um recém-nascido, né? Era um bebezinho, né? Não se sabe ali quantas horas ele tinha nascido, mas se sabe que era um bebezinho, era recém-nascido, né? Amém. Tem mais pergunta aí, viu? O senhor respirou agora aliviado, mas agora é Milna. O senhor falou no início do programa sobre os símbolos do Natal. E a minha pergunta é o seguinte: a gente percebe que o real sentido do Natal é o nascimento de Jesus, mas a gente percebe que ele foi deturpado com o passar do tempo e a sua característica mudou. Tanto é que, se você pensar no Natal, às vezes a pessoa vai pensar até mais em Papai Noel do que o próprio Cristo. E aí eu queria saber se isso é apenas porque o inimigo mesmo, ele tentou de todas as formas fazer com que o verdadeiro sentido do Natal fosse Cristo e aí trouxe outras coisas, ou apenas capitalismo ou alguma outra coisa? Eu penso que duas formas, né? Primeiro,
um projeto diabólico de Satanás para tirar Jesus do centro do Natal, entendeu? Porque ele não quer de maneira nenhuma que o nome do Senhor seja glorificado, porque ele sabe que quanto mais pessoas acreditarem, creem que Jesus é o Salvador, vão se entregar para ele, vão adorar e o evangelho vai crescer e muitas pessoas vão chegar no céu. Então, primeiro, um projeto de Satanás diabólico para tirar Jesus do centro. E segundo, o capitalismo, com certeza, né? Porque quanto mais se fala que Natal é Papai Noel, que Natal é árvore de Natal, que Natal é presente, veja o quanto o comércio cresce em final de ano. Pessoas são contratadas, as empresas aumentam o potencial de vendedores, de atendentes, justamente por causa do Natal. É como eu disse no início, né? O Natal, na realidade, se tornou um produto vendável, entendeu? Onde empresa de refrigerante quer colocar lá um desenho do Papai Noel para vender seu refrigerante, onde cada um que quer fazer a sua roupa chamativa, lá um vermelho, uma coisa para poder chamar a atenção e a pessoa se tornar consumista. Tem gente, meu Deus, que não tem equilíbrio, tem um cartão de crédito que só tem R$100, mas é Natal, ele vai lá e gasta os 100 todinho, porque tem que ser... Janeiro que lute para pagar. Aí em janeiro fica desesperado, entendeu? Deixa às vezes de colocar o pão na mesa para ter que pintar a casa, para ter que comprar uma roupa nova, para ter que fazer uma... a gente tem que montar a árvore de Natal, tem que ir lá do outro lado trazer um pinheiro para montar. E isso é o capitalismo que está crescente, né? Cada dia mais influenciando as pessoas a se tornarem consumistas de uma maneira ou de outra. Um dia eu estava no shopping com minha filha e minha esposa, né? E tem aqueles lugares onde eles brincam assim, a gente fica ali um pouquinho descansando, porque criança elétrica não para, né? E de repente eu vi uma criança, ela queria, eu não sei o que era, que ela queria lá, um brinquedo, e a mãe não deu, e ela queria de todo jeito, e ela insistiu tanto com o pai e com a mãe, que a mãe, você notava no semblante que talvez a mãe assim não tinha, o pai não tinha a condição de comprar ali na hora, mas pela insistência o pai acabou comprando. Claro que isso faz parte de uma educação, mas o consumismo nos leva a isso, entendeu? A nos induzir a comprar, às vezes, sem ter condições de comprar, entendeu? Muito bem. E ainda falando um pouco já da comemoração do Natal, né? Qual seria a forma correta, né, que um cristão deve celebrar o Natal, o nascimento de Jesus? Pastor, eu quero ler um versículo aqui, Romanos, capítulo de número 10, Romanos, capítulo de número 10, e versículo 9 a 11, diz a palavra de Deus. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para respeito da salvação. Portanto, está escrito. Portanto, digo, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Como a gente deve celebrar o Natal de verdade? Em primeiro lugar, todos os dias, não existe data específica. Eu celebro o nascimento de Cristo todos os dias. Todos os dias ele nasceu dentro da minha vida e propagando cada dia mais que ele é o Salvador da humanidade. Eu tenho que... Essa é a melhor forma de celebrar o Natal. É propagar. Propagar para o amigo, propagar para o parente. Falar, não, vocês que são jovens, a maioria estão fazendo universidades aqui. Lá dentro existe posso dizer assim, uma desconstrução de tudo isso que a gente está falando aqui, não é? Nas universidades. Então, a obrigação é sua de falar lá, de pregar e mostrar que o seu Natal é diferente. Enquanto o Natal de alguém é o Papai Noel, enquanto o Natal de alguém é roupas novas, não. O meu Natal é Cristo dentro de mim, o meu Natal é salvação, o meu Natal é transformação e propagar isso. Então, eu escrevi aqui, como a gente pode celebrar o verdadeiro Natal? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por ter enviado Jesus para o mundo como presente para nós e pregando para as pessoas que elas reconheçam esse mesmo Jesus como Salvador e lhe adorem. Porque a partir do momento que
alguém reconhece Jesus como Salvador, haverá uma mudança radical e vai desfrutar de um verdadeiro Natal. Oh, glória! O verdadeiro Natal está em alguém que tem Cristo, né, dentro do seu coração. Ele pode passar sem uma ceia lá de Natal, pode ter só aquele bife do oião lá, que é aquele ovinho frito, mas ele está alegre porque a alegria dele não está nas coisas que perecem, a alegria dele está em Cristo. Eu fui cantar numa cidade e, para vocês terem ideia, eu estava cantando, nesse meu jeito de cantar, cada um tem um jeito de cantar, eu fecho os olhos, começo a chorar ali, né? E um cidadão olhou para mim e disse assim: o que é que você tem que eu não tenho? Aí eu estava numa cidade lá em Mato Grosso, que é uma cidade produtora de soja, que tem muitas pessoas bem economicamente, que produzem soja, e esse cidadão em particular, ele tem até avião bimotor, aqueles aviões conhecido como avião bimotor, teco-teco, famoso teco-teco, para conhecer, para passear nas fazendas dele, vigiar a região. Enfim, ele olhou para mim e disse: o que é que você tem que eu não tenho? Aí eu fiquei assim, né, sem palavras. O pastor chegou junto em mim e disse: esse homem é um dos homens mais ricos aqui da cidade. Aí eu disse: meu Deus, o homem mais rico da cidade está perguntando o que é que eu tenho que ele não tem. Aí eu olhei para ele, né, e vi que o traje dele não aparentava uma pessoa cristã. Eu disse assim: o senhor é evangélico, já se viu a Jesus, o senhor tem Cristo na sua vida? Ele disse: ainda não. Aí eu disse: eu sei o que é que eu tenho que o senhor não tem. A diferença é Cristo dentro de mim, essa alegria é Cristo, esse brilho é Cristo, o cantar, o chorar é a presença dele. Então, eu sou mais rico do que o senhor. Ela abriu os olhos assim e disse: porque o dinheiro que o senhor tem não compra o que eu tenho dentro de mim. Cristo só se compra crendo, não se compra, você tem que crer nele e acreditar que ele morreu lá na cruz do Calvário para lhe salvar. E aquele homem aceitou Jesus. Engraçado, depois ele mandou uma mensagem para mim dizendo que depois que foi crente, a mulher dele começou a perceber a diferença. O jeito dele, a maneira dele. Ele disse assim: tu estás diferente, tu estás mudado. Ele disse: eu não aceitei Jesus, eu tenho Jesus na minha vida. Aí, através dele, aceitou a esposa, aceitou os filhos, e hoje ele disse: eu sinto alegria. Não precisa mais eu gastar dinheiro com bebida, não precisa eu viajar para conhecer país do mundo. Claro que quem é outra coisa, mas assim, não precisa esse fato acontecer, não. O que me preenche, na realidade, é Cristo dentro de mim. Então, como celebrar o verdadeiro Natal é tendo Cristo dentro de você e propagando ele para muita gente. Amém. A gente já está se encaminhando para o finalzinho do programa, mas ainda tem pergunta, viu, presbítero? Meu Deus. Ainda tem. Tem a jovem Ingrid. Pode fazer. Paz Senhor a todos. Amém. Presbítero, o senhor citou anteriormente sobre os símbolos, né, que o mundo associa ao Natal. Então, dessa forma, torna-se inadequado o cristão ter na sua casa árvores, luzes. Isso. Eita, botaram o senhor no estreito agora. Agora foi estreito, né? Eu acho que a partir do momento que eu trago para minha casa, né, aquilo que eu sei que não é bíblico, certo? E muitas coisas vieram de comemorações pagãs, inclusive da religião, não precisa falar o nome. Então, a partir do momento que eu trago aquilo para minha casa, eu estou pecando, eu estou errando, né? A melhor forma de celebrar o Natal é junto com a nossa família, agradecendo a Deus, né? Claro que comida é difícil de dizer que não faça, porque... E não há nenhum problema. E não há nenhum problema, né? Não há nenhuma dificuldade. Mas sim, com os símbolos é preciso ia ter muito crente cuidado. triste se a gente dissesse agora que não pode comer o Chester, não ia... Ia ser briga, aí eu não ia conseguir nem sair na rua. Amém, presbítero. Agora o senhor pode respirar. Graças a Deus. Agora a gente vai jogar assim, ó, pro colo da irmã Maíra agora. Vamos louvar a Deus? Vamos. Amém. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me afastar
eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Ele é digno, declare. Nada pode calar o maravilhoso, que noite tão gostosa, tão abençoada. Jesus é o centro de tudo, é o centro desse lugar, é dele que estamos falando, é o nascimento dele que estamos comemorando, não só hoje, como todos os dias de nossas vidas. E agora vamos louvar também com a Empaline. Amém! Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. O verbo de Deus, princípio e fim.
para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Quando José e Maria chegaram de Nazaré a Belém, não havia lugar para eles. As estalagens estavam todas ocupadas. O Filho de Deus não encontrou lugar para nascer entre os homens e foi colocado em uma humilde manjedoura, entre os animais. O Criador do universo e Salvador do mundo nasceu não num berço de ouro, mas no mais humilde dos berços. Sendo rico, se fez pobre. Sendo eterno, entrou no tempo. Sendo o Rei da Glória, se fez servo. E ainda hoje, né, as cidades e os campos ainda estão cheios demais para receberem Jesus. Os homens estão agitados, correndo tanto de um lado para o outro, preocupados, e eles ainda não têm lugar para Jesus. Isso. O Natal chegou mais uma vez. As ruas estão enfeitadas, as lojas se empenham em atrair os consumidores. Há lugar para o comércio, há lugar para o lucro, há lugar para os homens, mas muitas vezes não há lugar para Jesus. Amigos e familiares se encontram e festejam, mas muitas vezes Jesus nem é lembrado. Aquele que é o dono da festa não foi nem convidado. Então nós precisamos devolver o Natal ao seu verdadeiro dono. Isso. Natal não é presente do homem para o homem, é presente de Deus para o homem. É a festa da graça, é a festa da salvação. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, Amém. Um filho se nos deu, Amém. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Natal é a boa nova do nascimento de Jesus. É o cumprimento de um plano que foi traçado lá na eternidade. É a encarnação do Verbo de Deus. Em João 1,14 a gente vê isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Natal é Jesus sendo apresentado como Salvador do mundo. Natal é boa nova de grande alegria para todo o povo. É a prova do grande amor de Deus por nós, que nos amou de tal maneira Amém. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. E estamos chegando, ao fim de mais um Espaço Jovem. Graças a Deus, o presbítero Josafá sobreviveu às perguntas, está vivo. Amém. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, que através do nosso amado pastor, que cuida com muito zelo, com muito amor da mocidade da igreja, tem investido, e através da Rede Brasil aqui, através do Espaço Jovem, queremos agradecer a ele a oportunidade de ter o presbítero Josafá aqui conosco, também a nossa irmã Maíra, a nossa irmã Aline, os jovens que vieram de Serinhaém, os jovens que vieram da área 13, boa viagem, que Deus continue abençoando vocês. A equipe de louvor, parte da equipe de louvor lá do Templo Central, que está aqui representando. A banda também, os irmãos que vieram lá do setor 11. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E a gente não pode encerrar o programa sem fazer aquela oração, presbítero Josafá. Eu tenho certeza que o senhor aí tem também sua palavra de agradecimento, o senhor já tem essa oportunidade, mas logo após vamos estar orando por aqueles que, quem sabe, assistindo o programa, perceberam de que
no seu Natal está faltando o mais importante, está faltando Jesus. E essa é a oportunidade que eles têm de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o senhor pode estar aí agradecendo e logo após fazendo a oração por tudo isso. Não. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, que tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui, tem investido, né, na mocidade da igreja. Esse programa é uma bênção direcionada aos jovens. E quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Começar do evangelista Samek, nosso amigo, irmã Zenate, irmã Maíra, irmã Aline e os demais. Deus abençoe. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Amém. Podemos orar? Pode fazer a oração. Nós vamos orar, queremos neste momento orar. E se você, onde você estiver, se você puder fechar os olhos, curvar sua cabeça, ore conosco. Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, por estes momentos que nós passamos aqui na Tua presença, falando de Ti, Senhor, falando do Teu nascimento, que Tu viestes ao mundo para trazer salvação, para trazer restauração. Ó Pai, queremos neste momento Te apresentar vidas que estão distantes de Ti, Senhor, que Tu possas alcançá-las, que Tu possas tocá-las, mudando, Senhor, o pensamento, a intenção do coração. Continua nos ajudando, abençoando a Rede Brasil de Comunicação, abençoando o nosso muito digno pastor. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada moço, cada jovem que esteve aqui, cada um que participou desse programa. Nós Te pedimos, Senhor, que as Tuas copiosas bênçãos estejam sempre sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 E o Espaço Jovem de hoje, né, tá chegando ao fim, infelizmente. Foi muito bom a participação de todos vocês. Você que está em casa, agradecemos a você que ficou agora até o finalzinho conosco e nós esperamos encontrar você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Muito bem. E a gente vai encerrando aí com um corinho, com a equipe de louvor, todo mundo cantando junto. Amém? Vamos louvar ao Senhor?